Dando continuidade à nossa disciplina optativa 3, Planejamento Tributário nas Organizações, nessa aula de hoje nós vamos estar tratando sobre o PIS e o COFINS. Então, são duas contribuições que as empresas fazem para o governo mensalmente. Então, o PIS significa Contribuição para o Programa de Integração Social e o COFINS é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, nós temos essas duas contribuições que é feita mensalmente pelas empresas no Brasil, onde a gente tem a definição dos contribuintes. Quem são os contribuintes do PIS e do COFINS? São as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas nos termos da legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias. Então, todos esses são os contribuintes do PIS e da COFINS. Qual que é o fato gerador do PIS e da COFINS? O fato gerador do PIS e da COFINS é o faturamento mensal das empresas, que corresponde à sua receita bruta, assim entendida toda a sua totalidade de receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante a atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para essas receitas. Sempre é importante observar a exclusão das vendas canceladas, das devoluções de venda no regime cumulativo e os descontos incondicionais. Então, no fato gerador, todas as receitas da empresa não vai entrar as vendas canceladas, os descontos incondicionais e as devoluções no regime cumulativo. Nós temos dois regimes de apuração do PIS e da COFINS. Então, no Brasil é apurado o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Então, nesses dois regimes, nós temos aí diferenças entre um e o outro. Qual que é a diferença? No caso do regime cumulativo, ele tem como primazia a quitação total das alíquotas que devem ser pagas independentemente de quantas vezes o mesmo produto já foi tributado. O que isso quer dizer? A cada venda, paga-se o PIS e a COFINS. Ou seja, a indústria fabricou o produto, ela paga o PIS e COFINS. A distribuidora vendeu, paga PIS e COFINS. O comércio vendeu, paga PIS e COFINS. Tudo isso na mesma alíquota repetidamente. Ou seja, a empresa, aquele produto vai ser pago 3 vezes. Então, vai ter 3 vezes a mesma tributação. Então, quem fabricou paga, o atacadista paga e o comércio também paga. Então, isso é o cumulativo. Por que cumulativo? Porque o imposto vai acumulando. Toda vez que houver uma venda daquele produto, paga-se novamente o mesmo imposto para o PIS e para a COFINS, para o governo. Já o regime não cumulativo, no seu próprio nome já diz que ele não acumula, né? Então, ele dá direito ao crédito nas operações anteriores para o fechamento do cálculo do tributo a ser pago ao governo no mês. Então, toda empresa que for vender o produto e tiver que pagar o PIS e o COFINS, na modalidade do regime não cumulativo, ela não vai pagar o imposto 2 vezes. O que ela vai fazer na hora de efetuar o cálculo? Ela vai pegar o valor que ela tem direito a crédito, que seria as compras, e tudo aquilo que dá direito a crédito, e vai abater no valor da venda. Então, em vez dela pagar diretamente a alíquota na venda, ela faz o cálculo da venda menos os créditos da compra e a diferença que ela recolhe para o governo. Então, são duas formas diferenciadas de calcular o PIS e a COFINS. Então, é o regime cumulativo e não cumulativo. Por exemplo, no cumulativo, uma empresa que vende uma mesma mercadoria para ser comercializada em outro atacadista, em outro comércio, posteriormente, em um varejista, por exemplo, houver uma venda dela, terá incidência 2 vezes o valor das alíquotas cobradas, referente ao PIS e ao COFINS. Então, toda vez que o mesmo produto for vendido por duas empresas diferentes, no cumulativo ele vai ter que pagar o imposto novamente. Já no não cumulativo, nós temos um exemplo onde que a mercadoria ser comercializada, por exemplo, pelo comerciante, ele vai ter direito ao crédito da mercadoria vendida para ele pelo atacadista. Então, o atacadista vendeu, na hora que o comércio comprou, ele pega o crédito da compra que ele fez lá no atacadista e antes dele efetuar o pagamento, ele calcula a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, o que quer dizer isso? Que toda vez que você estiver apurando no regime não cumulativo, a empresa vai estar pagando somente o imposto sobre a margem de lucro que ela tem. Então, se ela compra um produto por R$ 100 e vende por 200, pondo uma margem de 100%,
ela vai pagar o imposto referente à margem de lucro dela, que é os R$ 100. Então, toda vez que ela vender por 200, ela vai ter uma tributação em cima de 100, que é a margem de lucro dela. Então, isso é uma forma de verificar aí o cumulativo e o não cumulativo. As alíquotas são iguais? Não. Então, tem diferença nas alíquotas. Quais são as alíquotas? As alíquotas cumulativo para o PIS é 0,65% e para o COFINS é 3%. O que isso quer dizer? Toda venda no regime cumulativo, a empresa paga 3% sobre a venda e todo de COFINS. E de PIS ela paga 0,65%. Já no não cumulativo, as alíquotas são maiores. Para o PIS é 1,65% e para o COFINS 7,6%. Então, já que é não cumulativo, tudo que compra dá direito a crédito, tudo que vende, ele faz o cálculo entre a venda e a compra. Então, as alíquotas são maiores para que o governo, no final das contas, arrecadem mais ou menos o mesmo valor do cumulativo. Nós vamos fazer 2 exemplos para a gente ver a diferença do valor devido no cumulativo e no não cumulativo, para que a gente consiga entender melhor aí, fazendo o cálculo de cada um. Então, no exemplo 1, a gente vai calcular o PIS e o COFINS cumulativo do mês de janeiro de 2020, considerando os seguintes dados. A receita de janeiro de 120 mil, as devoluções de janeiro no total de 10 mil, a alíquota do PIS cumulativo 0,65% e a alíquota do COFINS não cumulativo de 3%. Para fazer o cálculo, a gente vai pegar o valor total das receitas do mês, no nosso caso é o mês de janeiro, então a gente pega 120 mil menos as devoluções. Então a gente deduz as devoluções, 10 mil de devolução. Então, fazendo a dedução de 120 mil menos 10 mil, nós vamos ter a base de cálculo do PIS e COFINS no total de 110 mil. Então, para aplicar as alíquotas, nós vamos pegar a base de cálculo e fazer o cálculo de cada um individualmente. Então, o cálculo do PIS de janeiro, a gente pega a base de cálculo de 110 mil, que são o total das receitas menos as devoluções, e aplica a alíquota de 0,65%. Então, fazendo o cálculo de 110 mil vezes 0,65%, vai dar um PIS cumulativo a pagar de R$ 715. Então, a empresa vai pagar R$ 715 no mês de janeiro, referente ao PIS. Como que ela paga isso? Ela paga isso sempre até o 25º dia do mês subsequente ou dia útil anterior. Então, sempre o PIS/COFINS vence no dia 25 do mês subsequente e se porventura for sábado, domingo ou feriado, essa data vai antecipar. Então, se dia 25 deu domingo, ela paga na sexta-feira, dia 23. Se porventura for sexta-feira, for feriado, ela paga na quinta-feira, dia 22. Então, sempre ela vai pagar no dia 25 do mês subsequente, do mês seguinte, observando sempre o dia 25 ou o dia útil anterior ao dia 25. A gente fala que o imposto ele antecipa, então a empresa paga antes. Então, ela não paga no próximo dia útil, ela paga no dia útil anterior ao vencimento, que é o 25º dia útil do mês subsequente. E também o PIS e COFINS ele é centralizado na matriz. Então, todas as empresas que têm mais de uma filial, ou seja, tem a matriz e pelo menos uma filial, o cálculo tem que ser centralizado na matriz. Então, o PIS e COFINS ele faz o recolhimento de um DARF único, uma única guia. Então, como que recolhe o PIS e o COFINS? Num documento que chama DARF, Documento de Arrecadação Federal. Então, é emitido o DARF com código para pagamento. No caso do PIS, do não cumulativo, vai ser o código 8109. Então, vai lá emitir um DARF com código 8109, período de apuração 31 de janeiro de 2020, vencimento dia 25 de fevereiro de 2020. Se porventura dia 25 não for dia útil, a gente vai pagar no dia útil anterior. Então, é dessa forma que faz o recolhimento do PIS pelas empresas que apuram pelo sistemática não cumulativa. Depois nós temos o cálculo do COFINS. Então, nós vamos ter a mesma base de cálculo. Então, a base de cálculo para o PIS e para a COFINS é a mesma. Então, a gente pega lá 110 mil, que é o total das receitas, menos as devolução, e aplica a alíquota de 3%, que é a alíquota do COFINS cumulativo. Então, vai dar 3.300 de COFINS cumulativo a pagar. Então, da mesma forma, emite o DARF, com código 2172,
com o período de aprovação 31 de janeiro de 2020, o vencimento dia 25 de fevereiro de 2020 e o valor a pagar de 3.300. Então, no cálculo do cumulativo, a gente vai ter aí o pagamento de R$ 715 de PIS e 3.300 de COFINS. Então, para que a gente faça a comparação, nós vamos agora fazer o exemplo 2, que é calcular o PIS e COFINS no acumulativo do mês de janeiro, considerando os seguintes dados: a receita de 120 mil no mês e as compras para revenda de 60 mil no mês. Já a alíquota do PIS não cumulativo ele vai ser 1,65 e a alíquota do COFINS vai ser 7,6. Qual que é a diferença do cálculo não cumulativo? Nós vamos ter que calcular o valor da alíquota em cima da receita e fazer o cálculo do crédito em cima das compras. Então, iremos fazer um menos o outro para que a gente consiga saber o valor devido do PIS e do COFINS não cumulativo no mês de janeiro. Então, a gente pega lá para fazer o cálculo do crédito de janeiro, do PIS, a gente pega 60 mil, que é o total de compras, aplica a alíquota de 1,65 e vamos ter o crédito de PIS no valor de R$ 990. Então, a gente segura o valor do crédito e vamos calcular agora o valor do PIS não cumulativo nas vendas. Então, a nossa receita foi de 110 mil, então nós vamos fazer o cálculo de 1,65 vezes 110 mil, que vai dar 1.815. Então, o PIS não cumulativo foi 1.815 e para saber o valor que a gente vai pagar para o governo, a gente vai fazer o cálculo do PIS não cumulativo menos o crédito de PIS não cumulativo. Então, nós tivemos lá 1.815 menos o crédito de R$ 990, vamos ter o valor do PIS não cumulativo a pagar de R$ 825. Então, esse é o valor que nós iremos pagar. Ou seja, a empresa emitirá um DARF de PIS no código do não cumulativo, que é o 6912, com vencimento no dia 25 do mês subsequente, no nosso caso aqui dia 25 de fevereiro, para efetuar o pagamento para o governo. Então, a empresa vai pagar lá 825 para o governo, referente ao PIS não cumulativo. Já o COFINS não cumulativo será calculado da seguinte forma. Vamos fazer o cálculo do crédito, então 60 mil das compras de janeiro, vezes 7,6%, que é a alíquota do COFINS não cumulativo. Nós vamos ter um crédito COFINS aí de 4.560. Então, feito o cálculo do crédito do COFINS, a gente faz o cálculo do COFINS não cumulativo. Então, a gente pega lá a base de cálculo, 110 mil, que é o total das receitas, vezes 7,6%, que é a alíquota do COFINS não cumulativo, e com isso nós vamos ter o valor de PIS, de COFINS não cumulativo de 8.360. Então, nosso COFINS de 8.360, nós vamos fazer o cálculo reduzindo o crédito das compras. Então, 8.360 menos o crédito das compras, que foi 4.560, nós vamos ter o COFINS não cumulativo a pagar de 3.800. Então, o valor do COFINS a pagar é 3.800 e também vai ser pago no documento de DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, com o código 5856. Então, vai estar lá o período de apuração 31 de janeiro de 2020, código da Receita 5856, vencimento 25 de fevereiro de 2020 e valor a pagar de 3.800. Então, a gente observa que quando calculou o PIS na sistemática cumulativa, deu R$ 715 a pagar. No não cumulativo, o PIS deu 990. Então, a gente percebe que o não cumulativa, nesse exemplo, foi maior. Então, a empresa pagou mais imposto no cálculo do não cumulativo. Só que a legislação não permite escolher um e o outro. A escolha ela é de acordo com o regime de apuração que a empresa tem. Então, situação normal, toda empresa que é do lucro presumido vai estar apurando no cumulativo e as empresas do lucro real, salvo alguma exceção, vai estar recolhendo no não cumulativo. Então, a gente define como regra geral cumulativo empresas do lucro presumido e não cumulativo empresas do lucro real. Então, essa é a forma da gente saber qual empresa que apura no lucro real
o não cumulativo, com a empresa que é do lucro presumido e apura no cumulativo. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando, fazendo uma avaliação tributária de uma empresa que ela é do lucro presumido, já é possível saber que essa avaliação tem que ser feita a partir da alíquota de 3% do COFINS e da alíquota de 0,65% do PIS. Já quando a gente estiver fazendo uma avaliação tributária, um planejamento tributário numa empresa que seja do lucro real, que apura o não cumulativo, não dá para a gente fazer o cálculo direto pegando a alíquota de 1,75% para o PIS e de 7,6% para o COFINS. É necessário avaliar qual que é os créditos que a empresa tem para apurar o imposto devido. Então, tem que fazer um levantamento de quais são os créditos que ela tem direito de PIS e COFINS para saber quanto que ela vai pagar de imposto no mês. Então, já é um pouco mais complexo avaliar o não cumulativo em comparativo com o cumulativo. Porque o cumulativo você pega apenas as vendas, deduz lá vendas canceladas, devoluções e descontos condicionais, você já tem a base de cálculo para a aplicação do valor devido do PIS e do COFINS. Já no lucro real, que é o não cumulativo, não tem essa facilidade para fazer o cálculo. É necessário ter as informações total de receitas e também dos créditos a ser abatidos lá das vendas lá, das receitas. Então, a gente vai perceber também que quando a gente calculou o cumulativo, o COFINS deu 3.300. Quando calculamos o não cumulativo, o COFINS a pagar deu 3.800. Então, a gente percebe também que o COFINS também ficou a maior do que o cumulativo. Então, o COFINS não cumulativo foi maior do que o COFINS cumulativo. Então, nesse exemplo nosso, a empresa cumulativa paga menos imposto do que a empresa do cumulativo. Como as alíquotas do não cumulativo são maiores, tem sempre essa tendência do cumulativo ser mais oneroso, ou seja, as empresas pagarem mais imposto. Por que o presumido da alíquota é menor? Porque toda vez que o produto for vendido, a empresa que vender ele vai ter que pagar novamente o PIS e a COFINS. Então, se esse produto passar em 3 empresas, por exemplo, que seria, por exemplo, a indústria, o atacadista e o comércio, vendendo essa mesma mercadoria, ela teria a tributação 3 vezes o mesmo valor. Então, a gente percebe que para o governo estaria sendo recolhido um valor bem acima do que no não cumulativo, porque o governo iria receber 3 vezes esse valor. Já no não cumulativo, ia depender da margem de lucro que cada empresa vai colocar lá na hora dela vender, que provavelmente, como vai ter o débito e o crédito, provavelmente a empresa pode ser que na cadeia de 3 vendas do mesmo produto seja recolhido menos imposto no não cumulativo do que no cumulativo. Então, as empresas têm que estar atentas aí ao seu regime de apuração, que na hora de fazer o planejamento tributário, para ela escolher entre o lucro real e o lucro presumido, uma das opções é fazer o cálculo do não cumulativo e do cumulativo, do PIS e do COFINS, para que a empresa saiba se ela vai pagar mais imposto no cumulativo ou no não cumulativo. E isso pode influenciar na decisão da empresa na escolha do regime de apuração, se ela vai escolher o lucro real ou o lucro presumido. Se ela perceber que o recolhimento no lucro real, por exemplo, vai onerar muito mais a empresa no recolhimento do PIS e do COFINS, ela fazendo a avaliação com os demais impostos que ela deveria pagar no lucro presumido, por exemplo, ela acaba optando pelo lucro presumido. Ou se ela perceber que é diferente, que ela vai ter o recolhimento menor no não cumulativo, ela acaba fazendo a opção pelo regime de apuração do lucro real, que vai recolher pelo não cumulativo. Então, todo planejamento tributário ele tem que passar pela avaliação da apuração do PIS e COFINS. Então, quando a empresa for avaliar se ela opta pelo lucro presumido ou pelo lucro real, ela tem que avaliar esse cálculo aí do PIS e da COFINS, tanto no cumulativo, que seria o lucro presumido, quanto no não cumulativo, que seria as empresas do lucro real. Então, essas são as formas de apuração aí do PIS e da COFINS. Então, fiz um apanhado mais simplificado, só para que vocês possam entender
como é que é o processo aí de apuração do PIS e COFINS. Mas se cada um observar lá na legislação que eu disponibilizei sobre o PIS e COFINS, vai ver que tem muito mais informações a serem observadas na apuração. Como o administrador ele não tem a prerrogativa de fazer o cálculo, ele precisa apenas entender como é que é o processo do cálculo, eu me atentei apenas a mostrar para vocês como é que faz o cálculo. Porque o contador da empresa que vai estar atento aos detalhes que vocês vão achar lá na legislação que trata do PIS e da COFINS. Então, o contador ele estuda, analisa as informações e passa para o administrador tomar as decisões aí toda vez que for necessário. Então, o administrador entendendo como é que é a prerrogativa do cálculo do PIS e da COFINS, ele já tem ferramentas na mão para a tomada de decisão na hora de escolher, por exemplo, a tributação da empresa entre lucro real e lucro presumido. Então, ficamos por aqui com esses dois exemplos aí e espero vocês na nossa próxima aula, que a gente vai ter na próxima semana.